Estimados irmãos e irmãs que rezam conosco a partir de suas casas, nesse tempo de dificuldades, essa pandemia que afasta fisicamente as pessoas, traz tristeza, traz angústia, dá uma sensação de desesperança e às vezes alguns podem ter até aquela sensação que a fé também está desaparecendo. Porém, a cada dia, a pessoa que tem fé, mesmo que seja uma fé muito pequena, como nos diz numa outra passagem o próprio Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, ele vai ter condições de fazer grandes coisas como sinal do reino de Deus. E diante desse momento angustiante, nós nos reunimos com a Igreja Católica do mundo inteiro, com a universalidade da Igreja, para celebrarmos solenemente Pedro e Paulo, dois pilares que juntos e primeiramente com Jesus nos apresenta grandes sinais do reino de Deus. E nós esperamos, com a oração, com ouvir ou ler a palavra de Deus, nos fortalecermos na fé, não deixarmos que as tristezas e as angústias enfraqueçam ou façam a nossa fé desaparecer, mas a cada dia buscamos permanecermos firmes na fé. E neste Evangelho e leituras que a liturgia da palavra nos apresenta para hoje, nesta solenidade São Pedro e São Paulo, em que, para nós católicos, o Papa, pela tradição, o sucessor de Pedro, nós também rezamos. E se a gente lembrar, quando o Papa Francisco foi apresentado ao mundo como o novo Papa, ele, na sua simplicidade e humildade, ele baixa a cabeça e diz: rezem por mim. E muita frequência ele sempre insiste: rezem por mim. Ele sabe que para ser um verdadeiro cristão, atrair pessoas não para si, mas para Jesus, não é fácil. Os desafios são muitos. As forças do mal vão no dia a dia querendo prejudicar, inverter as realidades para que o bem não venha a prevalecer. E o Papa Francisco sabe muito bem dessas artimanhas do mal no tempo presente. Por isso, como uma pessoa de oração, ele também pede a oração aos outros para que ele permaneça firme na missão que a ele foi confiada. Se nós lembrarmos quando ele esteve no Brasil, pela Jornada Mundial da Juventude, na cidade do Rio, quando o motorista sai de uma avenida para a via local, sem estar programado, e ali tinha uma multidão. Depois perguntaram a ele: o senhor não ficou com medo? E era um tempo muito conturbado aqui no Brasil. Ele disse: não, pela fé em Deus, ninguém morre de véspera. Ele mantém sempre firme esta fé. Mas na história da fé, antes e depois, durante e depois de Jesus neste mundo, fisicamente, como pessoa, sempre existiam aqueles que queriam um Messias, um Salvador triunfalista.
cheio de pompas, de regalias, de prestígios, buscando vaidade, buscando poderes terrenos. Mas também tinha aquelas pessoas que esperavam o Messias, o servo sofredor, aquele que mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, tinha um gesto de ternura, de solidariedade, de misericórdia, de perdão e reconciliação. Nós ouvimos nas duas primeiras leituras, a primeira tratando sobre a prisão de Pedro. Alguns dos líderes da igreja foram presos. Desde a origem, a igreja foi sempre perseguida, sempre teve mártires. O próprio autor, Jesus Cristo, preso, torturado, crucificado. Pedro está preso, outras pessoas também presas, e alguns outros já tinham sido degolados, matados à espada, por serem fiéis àquilo que Jesus os instruiu. Uma igreja perseguida, não uma igreja triunfalista. A segunda leitura vem falar sobre Paulo. Paulo também dizendo: já estou para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E ele vai continuar que está reservado para ele a coroa da justiça, que o justo dará, e não somente a ele. No meio daquela perseguição, daquele tormento, próximo a ser assassinado, Paulo não se preocupa com a sua vida unicamente. Ele diz: a coroa da justiça que o justo dará, não somente a mim, mas a todos que esperam com amor na sua manifestação gloriosa. A manifestação gloriosa é de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas quantos naquela época e hoje não buscam glória e prestígios usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, massacrando, maltratando, matando, deixando pessoas abandonadas? Jesus, no evangelho que nós ouvimos, ele está num lugar muito específico, Cesareia de Filipe, um lugar que não era, por natureza, um lugar judaico, mas um lugar chamado de pagãos. E Jesus está lá, porque Jesus veio não para uma nação, não para um povo, mas ele veio para toda a humanidade. Ele vai nos dizer: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, vida em abundância. E ali ele pergunta: que dizem ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. Se nós olharmos os outros evangelistas, Marcos e Lucas, eles vão ter um texto semelhante a esse. Porém, esse texto do evangelho de hoje, tirado de Mateus, ele é mais completo. Nos outros não cita Jeremias. E Jeremias, no Antigo Testamento, é aquele da aliança, que questiona as pessoas
que estão numa situação difícil, não por castigo de Deus, mas porque quebraram a aliança que Deus fez com eles, deixaram de viver uma unidade para viver um individualismo, um egoísmo, caíram nas mãos de poderosos e de nações estrangeiras, tiveram vidas ceifadas, tiveram país e o templo destruído. E Jeremias vai tentar reanimar as pessoas para que, se voltarem à aliança com Deus, dias melhores virão. E Jesus, naquela situação, quem dizem? Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas que já morreram, se levantaram. E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus perguntasse para nós hoje: que eu sou para você? E Pedro, tomando a palavra, falando em nome da comunidade dos seguidores de Jesus, que tem uma experiência pessoal com Jesus, ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu, o povo, vê em Jesus o Messias, uma novidade também neste Evangelho, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, não foi um ser humano que te revelou isto. As pessoas que buscam um Salvador triunfalista, poderoso, eles não percebem no servo sofredor, que age com ternura, que age com paixão, que age com misericórdia, o Messias. É preciso ter uma experiência profunda de Deus, e o próprio Deus é que nos revela que no pobre, no doente, no marginalizado, no abandonado, no excluído, ali está também Deus presente. Precisamos ter uma experiência profunda de Deus para aquele que nos revele que não em um local ou em outro, num espaço ou outro, Ele está, e em outro não, mas Ele está em todos os lugares, fortalecendo, reanimando as pessoas, para que em todos os tempos, principalmente nos tempos mais difíceis, redobrem a fé e a esperança, e pela solidariedade, dias melhores virão. Aqui na nossa paróquia nós temos a comunidade São Pedro, a comunidade que na sua maioria, pessoas muito simples e pobres, pessoas necessitadas, e que nessa situação atual, nesta realidade, estão passando ainda mais necessidades. E hoje, celebrando esta solenidade de Pedro e Paulo, e consequentemente a festa São Pedro Pescador, do qual a sua imagem da comunidade está aqui conosco neste momento, nós temos aqui várias cestas básicas que essas pessoas simples, humildes, se esforçaram para conseguir e para doar para quem está numa situação de maior dificuldades. Experiência profunda de Deus, passando de ouvintes da palavra a praticantes desta palavra. E numa situação como nós nos encontramos, situação de dificuldades das pessoas, um gesto de ternura, de misericórdia, de caridade,
somente tendo uma experiência profunda de Deus. E Jesus fala para Pedro: feliz és tu, não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus continua: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja nascente, ela era muito perseguida, ainda hoje. Quantas e quantas vezes a gente não depara pessoas pessoalmente, esse tempo agora pela pandemia e distanciamento social nem tanto, mas pelas redes sociais, pessoas criticando, maltratando, ofendendo o Papa Francisco. E católicos, não são pessoas de outras religiões, infelizmente e triste, mas são católicos, se dizem, talvez foram batizados e nunca participaram da vida da igreja. A igreja primitiva, como nós ouvimos na primeira e na segunda leitura, perseguida, suas lideranças presas, torturadas, assassinadas, e nas cavernas, nas catacumbas, se escondiam, conviviam, celebravam, partilhavam, diante das dificuldades, mantinham-se firmes na fé. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esta pedra, que onde a igreja primitiva era formada, nessas grutas cravadas nas pedras de forma natural, ali estava a igreja nascente, ali estavam pessoas sendo acolhidas, as chaves do céu. Para eles, ali era o céu, porque os grandes poderosos, com seus cavalos e soldados, não conseguiam chegar até ali. Te darei as chaves dos céus. E ali as pessoas eram acolhidas, eram cuidadas. Vamos pedir ao Senhor da Messe que continue a nos instruir, a nos iluminar com a sua palavra, e que Deus continue a nos revelar que a solidariedade, a fraternidade, a partilha dos bens e dos dons, o cuidar de pessoas maltratadas, o cuidar do meio ambiente, é sinal de felicidade, é sinal de revelação da presença de Deus do nosso meio, é sinal do reino dos céus, é sinal de vida plena para todos. Que, celebrando a solenidade de Pedro e Paulo, não busquemos o triunfo pessoal, o triunfo terreno, mas sim realizarmos boas obras inspirados pelas palavras do Evangelho revelados por Deus, e assim sermos verdadeiramente discípulos missionários de Jesus Cristo. E a exemplo de Pedro e Paulo, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar das calúnias, não nos sentíamos amedrontados. Guardarmos firmes a fé, combater o bom combate, e as coisas que vêm acréscimo, que nos fazem felizes por isso, apesar das dificuldades e limitações, darmos graças a Deus e assim nos sentirmos fortalecidos e fortalecermos também nossos semelhantes, a fim de que a missão por Deus confiada a Jesus e Jesus confiar a cada um de nós vida plena para todos, venha se tornar uma realidade, venha se tornar visível no tempo presente. Por Cristo nosso Senhor.